Fala galera, beleza? 27º dia de produtividade nível A. E hoje nós vamos descobrir qual é o nosso sistema representacional preferido. De maneira bem objetiva, aqui no quarto pilar da produtividade, nós vamos entender os 4 canais sensoriais que nós utilizamos para nos comunicarmos melhor, entender o mundo e fazer as conexões. Bom, conhecer o sistema representacional vai desenvolver a sua inteligência emocional, que é aquela situação onde a gente lida com as nossas emoções numa situação de crise, numa situação de tensão, uma situação delicada, e a gente consegue entender as nossas emoções e lidar com ela, certo? O sistema representacional também vai nos ajudar a melhorar a nossa habilidade de persuasão, de negociação, entendendo como é que o outro utiliza o seu canal sensorial. Okay? Vai também nos ajudar a fortalecer a autoconfiança e aprimorar a nossa comunicação. Muito bem, vamos começar então pelo primeiro canal sensorial, que é a visão. As pessoas visuais, por exemplo aqui, vamos pegar o caso do Silvio Santos. Ele é um apresentador de televisão, então o canal sensorial preferido dele, predominante, é o canal visual. Por quê? Ele é um cara que utiliza a voz alta, a velocidade da voz dele é alta, o volume da voz dele também é alta, a respiração dele é rápida, né? Ele está ali contagiando o público, ele está envolvendo as pessoas com o que ele está falando, então ele também tem uma tensão muscular alta, os gestos dele são largos, né, para cima, ele utiliza muitos gestos com a mão, tocando os olhos e a testa. Então, o canal preferido de pessoas do Silvio Santos, nesse caso aqui, é o visual. Então pode ser que você se identifique aqui com alguma dessas características de pessoas que preferem entender o mundo e fazer conexões e se comunicar utilizando predominantemente a visão. Tá? O segundo canal é o auditivo. Então aqui são pessoas que utilizam a velocidade da voz média, um volume moderado. Percebam que a respiração já fica mais cadenciada e elas preferem entender a mensagem através do que elas estão escutando. Então a tensão muscular delas é média, os gestos são mais comedidos, mais medianos, geralmente tocando o queixo ou os ouvidos. Então dando a entender que elas estão ouvindo muito melhor a mensagem do que vendo. Do que elas preferem o canal auditivo para fazer as associações. Né? Então aqui alguns líderes, por exemplo o Parreira, ele escuta, né, o que os seus liderados estão dizendo para ele tomar as melhores decisões. Ok? Então esse é o canal auditivo. O terceiro canal são pessoas sinestésicas. Nesse caso aqui eu peguei o exemplo do Jô Soares. O Jô, ele utiliza a velocidade da voz lenta. Então, o volume da voz dele já é mais baixa, um tom mais grave, a respiração dele é lenta e abdominal. Então, ele vai modulando o tom de voz e a tensão muscular dele é relaxada, ele está ali sentadão na cadeira dele, tomando o seu chazinho, os gestos são baixos, ele toca o abdômen, ele encosta na mão dos convidados, né? Ele vai lá e faz uma piadinha aqui, e ele expressa aquilo que ele sente, então ele precisa tocar, ele é sinestésico, e ele se comunica muito melhor através daquilo que ele está sentindo, ou do que ele está cheirando, né? O gosto. Então ele é um cara mais de tato, certo? Esses são os sinestésicos. Por fim, nós temos os auditivos digitais, que eles são muito parecidos com os auditivos, mas eles têm uma maior necessidade de perguntar. Então, eles precisam de muita informação, precisam de fatos, porque tudo precisa fazer sentido para eles. Então, eles também têm uma maneira muito parecida com os auditivos na respiração, na tensão muscular, nos gestos médios, né, tocando o queixo. Mas uma característica muito evidente dos auditivos digitais é que eles falam com eles mesmos para poderem formular a melhor estratégia lógica para entender um assunto. Então, são muito analíticos, né?
Então aqui é o exemplo do Einstein. Então pessoas que falam sozinha para poder criar a sua própria visão de mundo. Ok? São esses 4 canais, representacionais, né? E canais sensoriais que a gente utiliza para entender o mundo. Se você já conseguiu localizar, entender, descobrir qual que é o seu preferido, ótimo. Claro, a gente não tem um só, a gente utiliza um predominantemente com relação aos outros. Então, procure entender qual que é o seu preferido, né? E se é o visual, se é o auditivo, ou o sinestésico, ou então se você é mais analítico, auditivo digital. Tá? E se você não conseguiu entender ainda qual que é o seu preferido, eu vou deixar aqui na descrição aqui do vídeo um link para você fazer o teste. É um teste bem rápido, que vai te ajudar a identificar qual é o seu canal sensorial preferido. Ok? Por hoje era isso. Um abraço.